Boa tarde. Deus abençoe você. Fazia tempo que não aparecia na live, né? Vou compartilhar só uma palavra, então. Nosso coração. Estou aqui na Web Rádio Divina Unção Nova Vida com Jesus, na programação Mulheres Segundo o Coração de Deus. Mulheres Segundo o Coração de Deus, né? Vão entrando aí, graças a Deus. Vão entrando, isso, vão entrando, curtindo, comentando, compartilhando. Estou falando aqui na Web Rádio, irmãs, sobre os estreitamentos que nós passamos. Amém? Estou falando sobre os estreitamentos que nós passamos para obedecer a Deus. Amém? Vou entrar ali de novo na rádio, então. Você vai ficando aí. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Tô aqui falando, amadas. Tô aqui falando, amadas, nessa tarde, né? Começo de tarde, sobre o estreitamento que nós passamos para obedecer a Deus, né? Estava lendo com você aqui, Gênesis 19, 25. Nós estávamos falando, né? Eu tô na live ali, tá, irmãs? Se você quiser entrar lá na live no Face, faz tempo que eu não estava fazendo live, né? Mas hoje eu senti do Senhor de fazer, amém? Então vamos fazer live, né? Você que está aí no Facebook, fique aí conectada. Vou falar sobre o estreitamento que nós passamos, irmãs, para obedecer o Senhor. Deus, ele vem para acelerar alguns processos na nossa vida. Deus vem para tirar, né, a nossa vida de alguns lugares. Isso eu não digo só geograficamente, amada. Isso eu digo, né, em alguns lugares emocionais, sentimentais, alguns lugares, né, em relacionamentos, amizades e tantas outras coisas que Deus já falou para você sair para fora. Deus é um Deus que sempre fala conosco, sai para fora disso. Ele sempre vai falar para nós assim, amado. Sempre, sabe por quê? Porque nós somos humanos, né? Nós somos humanos, nós temos sentimentos, alma. Nós temos vontades, desejos, né? Nós temos sonhos, projetos. Quantas de nós querem edificar coisas e já edificamos coisas que não eram para edificar? Já edificamos em lugares que não eram para edificar. E Deus vem e quer destruir certas coisas na nossa vida. Ah, meu Deus, Ele quer destruir certas coisas na nossa vida, na nossa história. Certas paredes que nós levantamos com a nossa mão, com as nossas próprias forças, ele quer destruir certas coisas, né? Quando ele chamou Jeremias, ele falou sobre isso. Jeremias, eis que eu te chamo para derribar e para edificar, né? Opa! Então o profeta, o ministério profético, ele ajuda a destruir, né? A derrubar o que outra hora tinha sido edificado. Será, amadas, que nós já não edificamos coisas que Deus vem para destruir, aquilo que a gente já edificou? Ai, irmã, que dor! Ai, irmã, eu não quero que Deus destrua aquilo que eu já edifiquei. Ai, irmã, eu não quero que Deus destrua. Eu vou tirar aqui. Eu não quero que Deus destrua aquilo que eu levei tempo para edificar. Eu não quero, irmã, que Deus venha e destrua aquilo que me deu trabalho para edificar. Né? Eu estava falando de Ló e da mulher de Ló aqui na Web Rádio, sentindo o coração de entrar na live aí com você, para você também ser abençoado por essa palavra, porque Deus falou tremendamente comigo aqui no estúdio, irmã. Né? Quantas coisas que nós edificamos, mas que Deus vem para destruir. Você já passou por isso? Você já edificou? Você já passou dias edificando? Você já construiu uma história, você já alicerçou, você já se firmou nisso, você usou recursos, você usou dias da sua vida, você usou tempo da sua história para edificar isso, mas Deus vem
e diz que vai destruir. Eu li aqui, amados, Gênesis 19, 25, e quero ler com você também. Gênesis 19, 15, me perdoa. A palavra de Deus diz assim, ó, sobre a história de Ló. E amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-ne os homens pela mão, a ele e a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse-lhe um deles: livra-te, salva-te a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhe Ló: assim não, Senhor meu. Olha a resposta que Ló deu no meio do livramento. Olha a resposta que Ló deu no meio do processo da destruição daquilo que ele tinha edificado. Ele falou: assim não, Senhor meu. Meu Deus, meu Deus. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, engrandecesse a tua misericórdia e me mostrasse, salvando a minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio o mal que me apanhe e eu morra. Irmãs, Ló estava demonstrando medo do processo, estava demonstrando medo do novo, estava com medo de pisar em terra nova, estava com medo de alcançar um lugar alto. Deus iria tirar ele de tudo aquilo que ele tinha edificado, iria levar ele para um monte, para um lugar alto. Mas olha o que Ló diz. Olha o que Ló diz: não posso escapar no monte, pois eu receio que o mal me apanhe e eu morra. Quantos de nós, Deus vem, amados, para nos livrar, Deus vem para nos salvar, Deus vem para tirar de um lugar, Deus vem para nos restabelecer no lugar alto, Deus vem para nos tirar do lugar de um juízo, porque Gomorra ia passar por um juízo de Deus. E Deus escolheu Ló e a mulher de Ló, essas 2 filhas, para que saísse do lugar do juízo. Deus não iria usar de juízo para com Ló. Deus já tinha demonstrado naquela noite, na noite anterior, um grande livramento. Deus tinha cegado homens que estavam procurando a porta da casa de Ló para abusar de hóspedes que Ló tinha colocado dentro da casa dele, que vieram trazer a mensagem de Deus. Ló tinha livrado mensageiros dentro da casa dele, porque ele sabia que aqueles homens, não poderiam ficar na praça durante aquela noite. E Deus já tinha se apresentado para a casa de Ló como livramento, cegando aqueles homens, irmãs, que tentavam apalpar a porta da casa de Ló. Aqueles homens pecadores, aquele pecado que vinha batendo na porta de Ló. Naquela noite, Deus cegou aqueles homens para que eles não viessem fazer mal para a casa de Ló e nem para aqueles hóspedes que estavam inseridos dentro da casa de Ló naquela noite. Deus cegou a vida deles, eles não conseguiam achar a porta da entrada da casa de Ló. Isso representa, irmã, que a morte, o pecado não estava achando a porta da casa de Ló. Porque Ló era justo diante dos olhos de Deus, e porque Ló estava debaixo de uma intercessão, de um intercessor, de um profeta. Ló estava debaixo de uma intercessão de Abraão. Eu quero falar para você, irmã, irmão, nessa tarde que está me vendo e me ouvindo, me vendo pela live, me ouvindo pela web rádio, quando nós estamos debaixo de uma intercessão, quando nós estamos debaixo de alguém que intercede por nós, quando nós estamos debaixo de oração, quando nós estamos debaixo de clamor de alguém pela nossa casa, pela nossa vida, a nossa casa vai ser livrada. Não foi Ló que orou, não foi Ló que clamou. Quem clamou, quem orou foi Abraão, a intercessão de Abraão por Ló. Camanta, labassou, me camandá.
xarabaia, labassúria, labaxaia. Que Deus levante intercessores pela nossa vida. Que Deus levante intercessores pela nossa história. Que Deus levante intercessores pela nossa casa. Eu quero falar de duas vertentes aqui nessa revelação e dizer que quando nós estamos debaixo de intercessão, irmã, a nossa casa fica invisível ao olhar do maligno. A nossa casa fica invisível ao olhar do pecado. A nossa casa fica invisível ao olhar dos abusadores. A Bíblia vai me dizer que aqueles homens, eles iam em volta da casa de Ló durante aquela noite. E sabe qual era a intenção deles? Abusar de homens que estavam dentro da casa de Ló. Mas Ló estava debaixo de intercessão. Ai, alamanta, labassou, me camanda, labaxaia. Ele estava debaixo de intercessão. Ele estava debaixo de oração. E a oração, ela pode muito em seus efeitos, irmã. Ela pode cegar o inimigo. A oração cega o inimigo, sim. A oração cega o inimigo que vem contra a nossa casa. A oração fecha as brechas. A oração fecha a porta do pecado que vem contra a nossa casa. A comanda, labassonere, biacho, redaio, comanda, rabassoa. A oração fecha a porta na cara do inimigo. Me camanta labassuri alaio rechon mi camande lestori alabassuri alaio comande rebachaia. Quantas vezes o inimigo vem batendo na tua porta? Quantas vezes o inimigo, o adversário, vem rodeando a tua casa? Quantas vezes o diabo, Satanás, os seus demônios vêm, irmã, contra a tua casa, contra aqueles que estão inseridos dentro da tua casa, que estão guardados dentro da casa daquele que é justificado, dentro da casa de um justo. Ló era um justo que foi achado justo em Gomorra. Ai, alabaxaia. E quantas vezes, irmã, o pecado tem rodeado a tua casa. Os abusadores têm rodeado o teu lar. Mas eu quero dizer que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E tinha um justo chamado Abraão, que dizia, por favor, Deus, não destrói se tiver um justo lá. Ai, alai, alabaçoa. Tinha uma intercessão, tinha um clamor, tinha uma oração latente e que não se encerrava pela casa de Ló. Irmã, nós não podemos desistir de orar por aqueles que foram separados de nós. Ló tinha uma caminhada com Abraão. Ló tinha uma caminhada com Abraão. Ló era próspero por causa de Abraão. Mas chegou o tempo de separação, irmã. Quantos da nossa casa estavam junto conosco? Comele, sorebadaia. Comiam, bebiam, prosperavam, iam para a casa do Senhor junto conosco. Mas agora eles escolheram outros caminhos. Alamanda, labassoa. Porque não conseguiam mais estar em acordo, estavam em desacordo. E esses se separaram de nós, foram para outro caminho, foram para outro rumo. E eu tô falando com mulheres que filhos saíram de dentro de casa, estão em outro território, estão em outro lugar. Elemanta labassoa. Mas quando Deus falou com Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra, ele se levantou porque ele sabia que antes, que tinha alguém morando lá naquela cidade, que antes era companheiro de caminhada dele, que antes morava na tenda com ele, que antes pastoreava com ele, que antes cuidava do rebanho com ele, que antes prosperava com ele, que era o seu sobrinho chamado Ló. Mas Ló não estava mais debaixo do olhar de Abraão, mas a oração de Abraão fez com que Deus livrasse Ló. Ai, alabachou, ele baixou, mene mandai, orebassoa. Derecaste suriandes tibiante rebastoa. E eu quero falar com você, irmão que está me escutando nessa tarde. Você não pode cessar de orar por aqueles que já saíram debaixo dos teus olhos, por aqueles que estão em outro território, por aqueles que estão no território do pecado, por aqueles que estão numa vida lá no território do pecado, lá no território da depravação, lá no território, irmã, que Deus olha e acha nojo, tem nojo, que o pecado sobe a narina de Deus. Você não pode deixar de orar. Olha que livramento que Ló recebeu por causa da oração
coração de Abraão. Ei, o inimigo rodeou a casa dele uma noite toda. Recamanda labassoa. Delebaramaia labassou erebecaia. Os homens estendendo a mão fizeram entrar Ló e fecharam a porta. Ah, meu Deus. Eu quero ler com você, amada. Quando esses homens começaram a rodear a casa de Ló, eles, porém, disseram: retira-te daí. Acrescentaram: só ele, estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Olha só, Ló já era um juiz naquela cidade, porque quando o mensageiro chega, Ló está sentado na porta da cidade. Ele já tinha um cargo, ele já tinha autoridade, ele já era um homem de fama, ele já era um homem estabelecido, bem estabelecido naquela cidade. Só que, irmã, não é porque você é bem estabelecido, não é porque você é bem estabelecido, não é porque você tem fama, não é por causa disso. Deus, se Deus resolveu tirar, se Deus resolveu dizer sai, se Deus resolveu dizer isso não é pra você, se Deus resolveu dizer eu quero te livrar, se Deus resolveu dizer isso é destruição, vai ser destruição pra tua vida, irmã, sai. E quantos de nós não temos coragem de obedecer a Deus, como Abraão estava com medo de obedecer, Ló estava com medo de obedecer a Deus, porque ele achou que ele ia morrer. Meu Deus. Aqueles homens disseram para Ló: veio morar entre nós e pretendo ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. Estavam ameaçando a Ló. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se achegaram para arrombar a porta. Irmã, olha o poder da intercessão. Olha o poder da oração pelos teus, irmã. Olha o poder da oração por aqueles que já se afastaram de ti, por aqueles que separaram-se de ti, mas você tem eles no seu coração. Eles vieram para arrombar a porta. Eles vieram para arrombar a entrada da porta da casa de Ló. Porque eles queriam abusar. Porque eles queriam tomar aquele que estava lá dentro. E quantas vezes o diabo está vindo para tomar aqueles que estão dentro da tua casa, irmã. Mas eu quero dizer, fecha a porta da tua casa em oração. Fecha a porta da tua casa em oração. Fecha a porta da casa dos teus filhos em oração, irmã. Fecha a porta da casa dos teus netos em oração. Fecha a porta dos teus sobrinhos em oração. Fecha a porta do teu quarto e ora. Camanta labassoa. Eles vinham para arrombar. Muitos homens vinham para destruir a porta. E eu fico pensando lá dentro, meu Deus, eles vão conseguir arrombar. Porque são muitos homens que estão aí fora. E o que vai ser de mim? Como se eles entrarem aqui, eles vão conseguir pegar as minhas filhas, eles vão conseguir pegar esses homens, eles vão levar para fora desse lugar de proteção. E eles queriam arrombar. E quantas vezes, irmã, e eu tô falando com mulheres, com homens nessa tarde, que o diabo tá tentando arrombar a porta da tua casa. O diabo tá tentando arrombar a porta do teu ministério. O diabo tá tentando arrombar a porta da tua família. O diabo está tentando arrombar a porta da tua vida financeira. O diabo está tentando arrombar a porta do teu casamento. O diabo está tentando arrombar a porta do teu coração, das tuas emoções e do teu sentimento. E ele tem passado dias e dias e dias empurrando a porta, usando várias estratégias, para que você não esteja protegido de dentro de um lugar de proteção. Ai, calamanta, labassoa. Você lembra o que Deus falou para Caim? Caim, o pecado jaz à porta. Cabe a você, Caim, dominá-lo. Ah, meu Deus. Essa porta de proteção. Essa porta de cuidado. Essa porta que nós somos guardadas, irmã, na mente. Essa porta que nós somos guardadas no nosso coração. E quantas vezes, irmão, o pecado vem, o inimigo vem tentar arrombar aquilo que Deus colocou na nossa vida, destruir aquilo que Deus botou em nós.
Ele quer entrar. Calai, calamanta, labassorebaca, mantiorelefaia. Ele quer entrar, irmã. Ele quer entrar. Ele usa de várias estratégias para entrar. Ele usa de cercos para entrar. Antes do povo, antes de Jerusalém ser sitiada, antes de Jerusalém ser queimada, antes do templo ser roubado e saqueado, tinha uma estratégia do inimigo. Eles sitiaram, eles ficaram em volta vários tempos, vários meses em volta. Ai, meu Deus! Eles ficaram em volta! Sitiando, eles ficaram em volta acampado para depois poder entrar, para arruinar, para roubar tudo que era sagrado, para destruir os muros, para queimar, para pegar as mulheres, para pegar as crianças, para levar cativo. E o diabo faz isso conosco, irmã. Ele fica em volta. Quanto tempo que ele está em volta e você sabe que ele está acampando em volta da tua casa? Quanto tempo faz que ele está acampando em volta? Quanto tempo que ele está acampando em volta da tua família? Quanto tempo que ele está acampando em volta dos teus filhos? Quanto tempo que ele está acampando em volta dos teus parentes? E você o que tem feito? Abraão estava intercedendo por Ló. Eles acamparam em volta, começaram a rodear e queriam arrombar aquela porta, irmã. Arrombar é pegar força. Quantas vezes o diabo vem para pegar a força, destroçar, quebrar, despedaçar, mutilar a proteção que nós temos em Deus. A porta para Ló era a proteção, irmã. Eu fico imaginando o desespero dele, com a mão atrás da porta, irmã. Se você sabe que tem um ladrão que quer entrar na tua casa durante a madrugada, o que você vai fazer? Você vai colocar a mão na porta. Se é só um caminho para ele entrar pela porta, você vai pôr móveis. Você vai pôr tudo na porta. Quem já passou por isso sabe. Amadas, quem já passou por isso sabe como é angustiante quando tem alguém do lado de fora que quer arrombar aquilo que nós temos do lado de dentro. E essa palavra é profética, essa palavra é de alerta, essa palavra é uma palavra de emergência e de urgência para nós, porque o inimigo está acampando em volta da nossa casa, em volta da nossa vida, em volta do nosso coração. Eles tentaram arrombar. Meu Deus, irmã. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. Os mensageiros, os enviados de Deus, feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior. Opa! Então tinha vários homens, desde o menor até a maior, tinha de todas as idades, de todos os tamanhos. Olha só, irmã, o que a oração faz. Feriram de cegueira o que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Eles procuraram a porta a noite inteira, irmã. Eles procuraram a porta a noite inteira para eles entrar. Eles queriam entrar. Eles queriam arrombar, eles queriam abusar. E eu quero falar para você, irmã, chega do diabo querer abusar da tua vida. Chega do diabo abusar da tua casa.
Chega do diabo abusar dos teus filhos. Meu Deus. Meu Deus. Ai, calamai, orotore, lefaia, la passoa. Qual é a forma que ele está escolhendo para abusar da tua história? Qual é a forma que ele está escolhendo para abusar da tua vida? Para arrombar a tua casa. E quantas casas já estão arrombadas, irmã? Foram arrombadas, estão debaixo de abuso. Abuso emocional, abuso sentimental, abuso com palavras, com maldições lançadas dentro de casa. Mas tinha um homem que intercedia por Ló, chamado Abraão. E eu quero falar com você, irmã. Você precisa interceder pelos seus, aqueles que estão longe. Porque a intercessão e a oração, amada, vai fazer o inimigo ficar cego. Poxa vida, eles estavam a noite toda tentando arrombar e procurando a porta da casa de Ló. Eles foram feridos de cegueiras, ficaram cegos, não conseguiam mais ver a porta. E eles se cansaram, eu quero dizer. O inimigo vai se cansar, irmã. Se tiver oração, ele vai se cansar. Ló recebeu uma direção. Quero continuar lendo para você. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus genros e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tem na cidade, faça sair desse lugar. Queria dar livramento para toda a parentela, né? Pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então, tudo aquilo que Ló tinha edificado, tudo aquilo que Ló tinha firmado, tudo aquilo que Ló tinha estabelecido, ele já era um juiz lá, irmã. Ele já tinha uma fama. Ele já tinha algo lá naquela cidade. Ele não era um qualquer. Então Deus manda uma mensagem dizendo: eu vou destruir isso que tu edificou. Era o momento de Deus destruir o que ele tinha edificado. E quantos de nós, que nem eu já falei aqui no começo, edificamos coisas em lugares que Deus está dizendo: eu vou destruir. Eu vou destruir. Meu Deus, amada. Quantas de nós não queremos sair desse lugar que nós edificamos? Porque é difícil, irmã. É muito difícil nós abrirmos mão de coisas que já foi levantadas. Nós abrirmos mão de lugares. Nós abrirmos mão de pessoas. Nós abrirmos mãos de vizinhos, de amigos, de companheiros. Nós abrirmos mãos de cargos. Ló já tinha um cargo, era juiz. Nós abrimos mão de fama, de poder, de honra, de riqueza. Ele já era rico, ele prosperou. A Bíblia vai me dizer que ele começou a armar tendas. E foi armando tendas e chegou em Gomorra. Ele prosperou, ele tinha prosperidade, irmã. Mas chegou um tempo que Deus falou: não, vai ser destruído o que você edificou até agora. Quantas de nós? O Senhor vem, irmã, para destruir, para que não haja juízo na nossa vida. Para fazer nós recomeçarmos
E quantas de nós não queremos recomeçar porque nós temos medo? Tem medo do recomeço. Nós falamos muito da mulher de Ló, mas eu também vejo Ló com medo. Ele não queria sair daquele lugar. Ele ficou pensando, não é bem assim, será? Poxa vida, será que eu passei todo esse tempo aí edificando, construindo, alicerçando? E agora Deus vai destruir? Será? Será que Deus vai destruir? Vai queimar a minha casa? Vai queimar os meus bens? Poxa vida, eu não vou poder sair com nada. Irmã, Deus faz o que Ele quer. O que importa é que nós sejamos livres. Recebemos libertação, livramento. Sabe por que Jesus veio para essa terra? Para que a gente não fosse condenado. Para que a gente não provasse do juízo. Ló, Deus escolheu ele no meio daquela geração pervertida, corrupta, para que ele não provasse do juízo de Deus. Deus escolheu ele e a casa dele através da intercessão de Abraão. Mas para que ele não provasse do juízo, ele teria que sair. Deixa eu arrumar aqui, irmã. Para que ele não provasse do juízo, ele teria que sair daquele lugar. E agora eu quero perguntar para você. O que Deus está pedindo para você sair? Do que Deus está pedindo para você sair, para você não provar de juízo? Do que Deus está pedindo para você deixar para trás, para você não provar de juízo? O que Deus está falando? Sai. Para você não provar do juízo. Ló não queria sair. A mulher de Ló não queria sair. As filhas de Ló não queriam sair. Porque eles tinham edificado, poxa vida, agora vai ser destruído o que eu edifiquei? Eles não queriam sair. A Bíblia vai me dizer, e ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te. Vamos ver quem mandou aqui. Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças na cidade. Então vamos lá. Depois que eles passaram toda aquela noite, apavorados, que viram o livramento de Deus, que trouxe cegueira para os perturbadores, que trouxe cegueira para os abusadores, que trouxe cegueira para aqueles que vinham para arrombar a casa de Ló. Eles viram esse livramento? Mas, irmãs, amanheceu após aquela noite traiçoeira, aquela noite aterrorizante, e eles não queriam sair. O juízo estava chegando. A palavra vai me dizer que eles tiveram que apertá-lo, ó. Sabe qual é o significado da palavra apertar? Vamos ver aqui comigo. Pressionar. Ser pressionado. Ter pressa. Estreitar. Ah, meu Deus. Como Deus nos estreita. Deixa eu marcar aqui, irmão. Porque é ao vivo. Que eu preciso ir para outro texto. Espera aí. Vamos ver aqui. Fica aí. Irmã, como Deus nos estreita para a gente entrar na direção. Você já se sentiu estreitada? Então, deixa eu marcar aqui. Gênesis 19. Apertaram com Ló. Estreitaram ele. Ai, irmã, como Deus nos estreita nas direções erradas que nós queremos seguir. Como Deus nos estreita quando nós somos teimosas, teimosos. Como Deus nos estreita. Como Deus nos aperta. Como Deus usa pessoas para nos estreitar, irmã.
quando nós queremos fugir da direção. Ló queria fugir da direção. Como Deus nos estreita, irmã. Olha só, quero ler outra coisa com vocês, já volto lá para Ló. Quer ver como é que Deus nos estreita quando nós queremos tomar outra direção? Lembra de Balaão e Balaque? Quero ler com você. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Partiu para um lugar fora da direção de Deus. Queria ir para ganhar dinheiro. Queria ir para profetizar contra o povo de Deus. Tudo por causa do dinheiro. E acendeu-lhe a ira de Deus porque ele se foi. Acendeu a ira de Deus porque ele se foi. Saiu da direção de Deus. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando montado na sua jumenta e os 2 servos iam com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor parado no caminho com sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta pelo caminho. Indo pelo campo, então Balaão espancou a jumenta para fazê-lo tornar ao caminho. Ele queria, porque queria seguir o caminho do lucro dele. Ele queria, porque queria seguir o caminho da sua própria vontade. Ele queria, porque queria seguir o seu próprio caminho. Aquilo que ele achava que ia trazer recursos, aquilo que ele achava que ele deveria fazer. Ele se levantou, foi e ele queria seguir esse caminho. Então a jumenta que ele estava montado, indo pelo campo, então Balaão espancou a jumenta. Quantas vezes, irmãos, nós espancamos? Ficamos irados, saímos espancando marido, saímos espancando filho, saímos espancando irmãos, saímos espancando pastor, mas isso eu não digo de murros literais, eu digo com palavras, com ira, com difamação, com calúnia. Porque nós queremos, seguir aquele caminho. E a gente vai espancando quem tá na frente, a gente vai espancando quem se opõe, a gente vai espancando quem vem frear, a gente vai espancando quem para, aquilo que a gente acha que é a direção de Deus, aquilo que a gente acha que é o processo de Deus na nossa vida, a gente vai espancando, irmão, vai espancando aqueles que estão conosco na caminhada, vai espancando aqueles que estão no caminho conosco, porque ele para e diz, não é, eu tô vendo que não é, a jumenta viu que não era, e Balaão não viu, irmãos. A jumenta entendeu que não era a direção de Deus, a jumenta entendeu que não era o caminho de Deus, mas Balaão queria prosseguir naquilo que ele achava que era, e ele saiu espancando. Ai, calai, comando, refassuri, alabaxaia. Não querendo tomar a direção de Deus, o posicionamento de Deus. E a Bíblia vai me dizer que ele espancou a jumenta para fazer tornar ao caminho. Às vezes, irmãos, um amigo vem e diz, não é esse caminho que você tem que seguir. Mas você diz, não, é esse caminho sim. Balaão não viu, mas a jumenta viu. E ele saiu espancando ela. Porque ele queria entrar na direção que ele achava que era melhor para ele. A direção do lucro. A direção do recurso, a direção da fama, a direção do poder, a direção de poder liberar uma palavra. Só que Deus estava usando aquela jumenta para mostrar que não era aquele caminho, irmãos. Mas ele insistiu, ele queria aquele caminho. Não, eu tenho que ir para esse caminho, é esse caminho que eu quero. Mas a jumenta parou, freou. A caminhada errada que ele queria tomar, a caminhada errada que ele queria posicionar, que ele queria ser direcionado, achava que era a vontade de Deus. A jumenta freou ele, a jumenta parou,
E quantas vezes, irmãos, na nossa caminhada, os nossos companheiros de caminhada freiam a nossa vida. E nós paramos, nos posicionamos de frente dele. Até vejo ele descendo da jumenta, sem visão espiritual nenhuma. O companheiro dele, a companheira dele que era jumenta, irmãos, a companheira de caminhada dele era uma jumenta. E nós temos companheiros de caminhada, né? A jumenta parou, provavelmente ele desceu dela, olhou para ela, pegou uma vara, pegou não sei o que ele pegou e começou a espancar a jumenta. A Bíblia vai me dizer, espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Ele dizia, jumenta, pelo amor de Deus, se fosse eu e você, né? Mas você é uma jumenta mesmo, você não vê que é esse caminho que eu quero ir. É esse caminho que vai me dar lucro. É esse caminho que vai me dar fama. É esse caminho que vai me dar poder. É esse caminho que eu vou ser conhecido. É esse caminho do reconhecimento. É esse caminho do aplauso. Mas a jumenta entendeu. A jumenta foi aberto os olhos dela. E quantas vezes, irmãos? Deus abre os olhos dos nossos companheiros. Deus abre o olho do marido. Deus abre o olho da esposa. Deus abre o olho do filho. E você diz, não, é só uma jumenta. Porque o profeta sou eu. Não, o meu amigo é só uma jumenta. O profeta sou eu. Quantas vezes nós batemos no peito e dizemos, não, o profeta sou eu. Eu que ouço de Deus. Eu que escuto de Deus. É só uma jumenta. Não, essa minha companheira de caminhada, ela não é nada, é só uma jumenta. E ela para, te freia, e a Bíblia vai me dizer, espancou a jumenta para fazer tornar ao caminho. Ele queria tornar o caminho, ele desceu da jumenta e começou a bater na jumenta. Começou a bater na jumenta, irmãos. Quantas vezes nós batemos nos nossos companheiros? Quantas vezes nós batemos em pessoas porque elas são usadas por Deus para frear? Porque elas são usadas por Deus para parar. Porque elas são usadas por Deus para nos dizer, não é esse o caminho. E nós viemos e espancamos. Sabe, irmãos, e nós não espancamos não dando na cara. Nós não espancamos não dando murro. Nós espancamos com palavra. Nós espancamos com rejeição. Nós espancamos com desprezo. Recalamanta labassou melebassorete orepastoa. Nós espancamos, irmãos, querendo deixar de lado. Nós espancamos quando nós, irmãos, nos posicionamos contra. Nós espancamos quando nós liberamos palavras, quando nós falamos maldição, quando nós dizemos que não é nada, quando nós dizemos, não é direção de Deus isso que você está recebendo. Quando nós dizemos, não é esse caminho, nós espancamos. Quantos companheiros de ministérios estão espancados? Camanta labassoa. E eu tô falando, irmão, quando nós não queremos entrar na direção de Deus. É isso que eu tô falando para você. Que nós queremos andar pelos nossos próprios caminhos. Que nós queremos pegar as nossas direções. Que nós queremos pegar os nossos sonhos. Que nós queremos pegar o nosso projeto e andar por esse caminho. Mas sempre vai ter uma jumenta que vai se abrir os olhos e vai frear. Espancou a jumenta para fazer-lhe tornar o seu caminho. Meu Deus. Estou falando que quando nós não queremos obedecer à direção de Deus, o caminho estreita. Estou falando que o caminho fica estreito. Estreita para nós. Lugares que nós queremos passar, que Deus não quer que nós passamos, eles se tornam estreitos. Vai estreitando, irmão. Deus vai estreitando. Pra gente parar e não querer passar. Mas o anjo do Senhor se pôs numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um lado e do outro. Meu Deus. Vendo, pois, a jumento, o anjo do Senhor coseu-se contra o muro. Ficou pressionada, estreitada contra o muro que estava posto ali. Estou falando do caminho que se estreita.
Tô falando do caminho que se estreita. Pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo um muro de um lado e do outro. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor couseu-se contra o muro. Ficou pressionado. Lembra que eu falei de Ló? Que Ló não queria sair de Gomorra? Lembra que eu falei? Que os anjos tiveram que apertar Ló, estreitar ele? Irmãos, se nós queremos tomar a direção errada, se nós queremos ficar quando não é para ficar, vai estreitar. Se nós queremos, irmãos, ir quando não é para ir, vai estreitar também. E o anjo do Senhor passou mais adiante, pôs-se no lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar. Meu Deus. Nem para a direita e nem para a esquerda. Não tinha para onde correr. Porque a vontade de Deus, a direção de Deus, não tem para onde correr. Vai estreitar. E o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se no lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar. Nem para a direita e nem para a esquerda. Meu Deus, que Balaão é esse, né? Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Olha que temor! O caminho se estreitou, ela se deixou cair, ela se prostrou. Ela se prostrou, irmãos. Ela se inclinou à vontade de Deus. Ela se inclinou à direção de Deus. Aquela que direcionava Balaão se inclinou à direção de Deus. Irmãos, que a nossa vida se incline na direção que Deus está nos dando. Que a nossa casa se incline na direção que Deus está nos dando. Que o nosso ministério se incline na direção que Deus está nos dando. Ela deixou-se cair debaixo de Balaão. Ela se inclinou. Era como se dissesse: sim, Senhor, o caminho está estreito. Eu não posso ir nem para a direita, nem para a esquerda. Eu sou o meio de locomoção desse profeta louco. Eu sou o meio de locomoção desse homem. Sabe, amadas e amados que estão me assistindo, que a nossa vida seja inclinada para a direção do Senhor. Que o nosso ministério seja inclinado para a direção do Senhor. Que o nosso casamento seja inclinado para a direção do Senhor. Ela se inclinou e não via caminho para se desviar. Era estreito. Estreitou. Não tinha como sair. Não tinha como fugir. Não tinha, irmã, como correr. Não tinha como se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E quando ela se inclinou, irmã, como se ela dissesse: sim, Senhor. Quando ela se inclinou, acendeu novamente a ira de Balaão. Ficou irado com a direção que a jumenta estava recebendo. Irmãos, e é assim. Quantas vezes nós ficamos irados com a direção de Deus? Quantas vezes nós ficamos irados com o que Deus está fazendo? Quantas vezes nós ficamos irados quando Deus vem para nos estreitar, para mostrar? Quando Ele nos coloca num funil, irmão. Quando Ele nos coloca numa prensa. Quando Ele nos coloca no estreito, para que a gente venha passar ou não passar para a direção.
Ele cirou. Olha que homem louco, cirou com a direção de Deus. Será, irmãos, que a nossa ira não está se acendendo com a direção que Deus tem nos dado? Está estreitando. Pastor Misael mandou aqui. Abraço, pastor Misael. A jumenta era para aqueles que não ouvem a Deus. Mistério. Amém, pastor. Estreitou, irmã, para você, estreitou para mim. Não tem para onde correr. Ló, estou falando sobre o caminho estreito da direção. E eu quero voltar lá para Gênesis 19, que eu estou falando as direções que Deus nos dá. Ló tinha construído. Ló já era um juiz, sentava-se na porta da cidade, era um juiz. Quero voltar para Gênesis 19, sobre quando Deus estreita, aperta a nossa vida para ir para uma direção. Ai, irmão, como é dolorido, como é difícil. Sabe por quê? Porque a gente já construiu, porque a gente já edificou, porque a gente já se posicionou. Porque a gente, irmãs, já deu os dias da nossa vida para edificar, para construir. Mas aquele lugar era um lugar de juízo. Deus não queria que Ló provasse do juízo através da intercessão de Abraão. E Ló, eu vejo, a gente fala muito da mulher de Ló, mas eu vejo Ló amedrontado também. Pelo que eu li em Gênesis 19. 15. Ao amanhecer apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te. Apertaram. Pressionaram. Estreitaram a Ló, porque ele não queria sair do lugar que ele edificou. Ele não queria sair do lugar que ele enriqueceu, do lugar da prosperidade, ele não queria sair. E Deus, através dos anjos, apertaram, estreitaram ele. Sabe, irmãs? Tá ficando estreito. E eles diziam para Ló, levanta-te. Toma tuas duas filhas, a tua mulher aqui se encontra para que não pereça na cidade do castigo. E a Bíblia ainda continua dizendo, como porém se demorasse. Demorou, irmão, não se levantou para a direção. Não se levantou para a direção. Não se levantou para a direção. Pegaram ele. Sabe aquela pessoa que Deus fala, Deus mostra, que nem Deus fez com Ló, cegou os abusadores que queriam entrar para a casa dele, fechou a porta dele na cara daqueles que queriam arrombar a porta. Deus fala, Deus mostra, mas a pessoa teima. Como, porém, se demorasse, pegaram-ne. Tem horas que Deus pega nós, irmão. Tem horas que Deus pega a nossa vida. Pegaram os homens pela mão. Tiveram que pegar Ló pela mão. Ele não saiu de livre, espontânea vontade. Ai, eu não quero viver isso, irmão. Você pega pela mão, ser arrastada, ele teve que ser arrastado porque ele não queria sair. Pegaram na mão daquela família e botaram eles para fora do lugar do juízo. Essa era a direção para Ló.
Ele tinha edificado, ele tinha construído, ele tinha trabalhado, ele tinha os vizinhos, ele tinha o seu amigo, ele tinha a sua posição, ele tinha a sua honra, ele tinha lugar de destaque naquela cidade, mas aquela cidade era um lugar de juízo e Deus teria que tirar ele de lá. Ele não quis, porque afinal de contas ele já tinha edificado muito. Ele teria que recomeçar num lugar alto, no monte. Os anjos deram uma ordem para ele salvar sua vida, para não olhar para trás e nem parar em toda a campina. Ele teria que fugir para o monte para que não pereça. Deus já estava falando para ele, você não vai perecer, vai ter um recomeço para você. Deus já estava falando, você não vai perecer, vai ter um recomeço para você. Será que a mulher de Ló não escutou? Mas sabe, irmã, nós ficamos apegados ao que a gente já construiu. Nós ficamos apegados ao que nós já edificamos. Nós ficamos apegados ao bom nome. Nós ficamos apegados aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, à nossa família. Nós ficamos apegados, irmão, nós nos grudamos, nós não queremos. Mas existe uma vontade de Deus para nós que é boa, perfeita e agradável. Deus já estava falando, você não vai perecer, sai, foge, não para na campina. Não para nos lugares amplos. Não para nos lugares largos. Não para justamente ali, Ló, aonde você se separou com Abraão e você olhou para as campinas e você se separou dele e escolheu as campinas. Não para no lugar da tua escolha. Ai, calabachorebastoa. Não para no lugar da tua escolha, o Senhor te diz. Porque não é a tua escolha que prevalece, é a minha escolha, ele diz. Deus estava dizendo, não pare nas campinas. Não pare nas campinas, no lugar da tua escolha, onde você escolheu, porque você escolheu errado. Ei, calamanda, labai, orebai, orabastaia. Meu Deus, quantas escolhas erradas! Quantas direções erradas! Quantas escolhas no nosso próprio desejo, dizendo que é Deus! E sofrendo uma vida toda! Ai, calai, calamanda, labaxaia! Não pare na campina, lá no lugar da tua escolha, onde tu escolheu. Aonde tu olhou e disse, ali é bom, ali é melhor, ali é um lugar amplo, ali é um lugar de edificação. É ali que eu vou começar a armar as minhas tendas. E foi armando tendas no lugar da escolha dele, até chegar ao ponto que chegou na cidade de Gomorra. No lugar da escolha errada. Deus está falando, não pare no lugar da tua escolha errada. Não pare. Sai dessa escolha. Ouve, ouve, ouve o que Deus está falando conosco nesta tarde. Não pare no lugar da tua escolha. E caia le pastoro surile comandei. Darabasso rechor le fansi mi che con mi arele fiste le farni canira serli me comiando restoa. Você escolheu errado. E agora tem consequências. Mas o Senhor diz, eu tenho recomeço. Mas não para mais naquele lugar da escolha. Meu Deus. É forte o que Deus está falando, irmãos. Não pare mais no lugar da escolha errada.
Ele fai criori le firiante surelabastaia. Falou para ele, meu Deus, olha, falou, não fique atemorizado que você não vai perecer. Mas não pare. Em toda a campina, foge. Sabe o que Deus está falando? Foge das suas escolhas. Foge do teu achismo. Foge das tuas vontades. Foge daquilo que você acha que é a vontade de Deus, mas não é. Não pare no lugar das tuas escolhas. Ele entendeu, mas tinha medo. Ele falou assim, não, meu Senhor, eu não quero, ai Senhor, assim não. Tem horas que Deus faz coisas na nossa vida que a gente diz assim não, Senhor meu, assim não. Não, Deus, assim não. Deus dando uma direção. Mas Ele dizendo assim não, Senhor meu. Ah, Jesus. Olha o que ele respondeu para Deus. Eis que teu servo achou mercê diante de ti, engrandecestes. Ele está falando, Senhor, o Senhor me engrandeceu nessa cidade. O Senhor me engrandeceu nesse lugar. Eu edifiquei lá, agora o Senhor está dizendo que vai destruir tudo que eu edifiquei. Ó Deus, ó céus, ó vida, o que vai ser de mim? Não vai ter recomeço, eu vou perecer porque eu não tenho mais força. Não vai ter recomeço, eu vou perecer porque eu não tenho mais força para edificar. A minha mulher não tem mais força para edificar. Eu vou perecer, Senhor. Poxa vida, o Senhor já me engrandeceu aqui, agora justamente aonde o Senhor me engrandeceu, o Senhor vai destruir. A tua misericórdia que me mostrar salvando uma vida, não posso escapar no monte, pois receio o mal que me apanhe e eu morra. Irmãos, Deus já tinha falado para ele, você não vai perecer. Mas olha, assim como Ló, nós também temos vontade, nós também temos, vontade não, né? Esse sentimento do medo que nos dá do novo, de achar que nós vamos perecer em cada mudança, de achar que nós vamos perecer em cada recomeço. Aí ela manda, lá vai o comando, lá baixaia. Mas esse tinha um comando para ele. E ele achava que ele iria perecer. Ah, irmã, você que está aí me escutando e me ouvindo, quer dizer, ouvindo e vendo, para de achar que você vai perecer na direção de Deus. A direção de Deus é perfeita, é boa, agradável e perfeita para a nossa vida. Nós temos que ser como Esther, que se levanta para o propósito e diz, se perecer, pereci. Se morrer, morri, mas pelo menos eu cumpri o propósito. Irmão, eu quero ter essa fé. Se perecer, pereci. Mas pelo menos eu cumpri o propósito, eu caminhei na direção, eu entrei na direção, eu entrei no caminho. Se perecer, pereci. Pronto, pode matar. Se morrer, morri. Mulheres segundo o coração de Deus, elas têm isso no coração. Se perecer, pereci, mas eu quero cumprir o propósito. Eu quero andar na direção. Eu quero andar no direcionamento. Eu quero ser posicionada na direção. Oh, meu Deus, que forte. Ah, Jesus, ele estava com medo de entrar na direção, de caminhar, de ir para um lugar que Deus queria levar para recomeçar. Irmãs, se Deus falou com você nessa tarde, através dessa palavra, eu quero que você abaixe a cabeça, você que está aí no Facebook, e nós vamos orar. Tá? Eu não vou continuar ela mais, porque
porque eu preciso colocar os louvores aqui, mas de tudo que Deus falou, que nós precisamos estar atentas à direção de Deus. Que nós não precisamos, irmãs, passar pelo estreito, ser apertadas, pressionadas a ponto de quase morrer, ser arrancada, arrastada para sair de um lugar que só porque a gente edificou, construiu, achar que tem direitos, de que tem que ficar ali para sempre. A direção é Deus que dá, a direção é de Deus, a nossa vida é de Deus, o projeto é de Deus, o propósito é de Deus. Ele faz do jeito que Ele quer. Vamos orar? Eu quero que você abaixe sua cabeça para que a gente orar. Algumas pessoas estão mandando mensagem aqui, né? É bem assim mesmo, irmã, é estreito, é estreito. Vamos orar? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu dou graças ao Senhor, Pai, por esta palavra, Deus. Essa palavra, Pai, que nos sacudiu. Essa palavra, Senhor, Deus, que veio para derrubar, Pai, tantas coisas, Pai, na nossa vida, Senhor. Senhor, eu peço, Pai, que nós tenhamos força, coragem, determinação, Senhor, Deus, para nos posicionar, Senhor, quando o Senhor fala. Deus, o Senhor fala conosco, Pai, mas nós não saímos, Pai, daquilo, Pai, que nós queremos fazer. Nós não saímos do lugar de juízo, Pai. Nós não saímos desse lugar, Senhor. Nós queremos ficar nesse lugar, Senhor, um lugar que vai passar pelo juízo, Pai. Porque nós não queremos derrubar aquilo que a gente já edificou. Quantas mulheres, Pai, já edificaram o relacionamento, Senhor, mas elas sabem, Pai, que esse relacionamento, Senhor Deus, o Senhor vai ter que derrubar. Quantas mulheres, Senhor, já edificaram, Pai, a amizade, mas elas sabem que essa amizade o Senhor vai ter que derrubar. Quantas mulheres, Pai, já edificaram, Pai, na vida emocional, financeira, Pai, mas o Senhor, Deus, vai vir para derrubar isso que elas edificaram. E elas têm medo, Pai, de se posicionar. Elas têm medo do direcionamento. Elas têm medo de perecer. Mas, Pai, de tudo que foi falado, e o que eu quero orar nessa tarde, Pai, especificamente, é que seja, Pai, que saia todo medo. Que caia por terra todo medo na vida das minhas irmãs e dos meus irmãos que estão ouvindo e vendo essa palavra. Pai, em nome de Jesus, que caia por terra todo medo de perecer, que caia por terra todo medo do recomeço, que caia por terra todo medo da mudança, que caia por terra, Senhor Deus, todo medo, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Todo freio que ela coloca, todo freio que ele coloca, Senhor, na direção de Deus, Pai. Senhor, em nome de Jesus. E que ele pare também, que ela pare de espancar aqueles, Pai, que vêm para mostrar, aqueles que vêm para parar a direção que ela quer fazer, que não é do Senhor. Pai, que ela pare de se irar, que ela pare de espancar, que ela pare de amaldiçoar, que ela pare de murmurar e que ela entre no teu propósito. Pai, eu quero entrar na tua direção. Eu quero entrar no teu propósito. Eu quero entrar na tua palavra. Eu quero entrar naquilo que o Senhor tem. Pai, o Senhor escreveu coisas para nós. O Senhor tem uma direção para nós. O Senhor escreveu uma história. Mas para que a nossa história, Senhor, para que a tua história prevaleça, para que a tua história venha na nossa vida, Senhor, é necessário nós, Pai, deixarmos de viver a nossa história, deixarmos de viver as nossas escolhas, deixarmos de viver os nossos desejos, deixarmos de viver as nossas vontades, deixarmos de viver o que nós edificamos, deixarmos de viver o que nós construímos. Quantas paredes, Pai, foram levantadas, quantas coisas foram levantadas, mas que não vieram do Senhor. Quantas escolhas, Pai, quantos rumos nós tomamos, mas esses rumos não vieram do Senhor. Quantas vezes nós nos posicionamos, mas essas posições não vieram de Ti. Quantas vezes, Pai, nós fomos armando tendas. Quantas vezes, Pai, nós fomos armando tendas até chegar num lugar fixo. Quantas vezes, Pai, nós fomos andando longe da Tua direção e escolhendo as campinas. Mas o Senhor falou, não pare nas campinas, não pare no lugar da escolha. Pai, que nós não viemos parar no lugar das nossas escolhas. E nós declaramos ao Senhor
que nós escolhemos errado, muitas coisas sim. E nós queremos pedir perdão ao Senhor pelas escolhas erradas na nossa vida. Nós escolhemos errado, Senhor. Nós somos guiados por emoção, nós somos guiados por sentimento, nós somos guiados, Senhor Deus, pelo nosso querer, pelos nossos próprios olhos, como Ló olhou para a campina do Jordão. Foi uma escolha dele, Senhor. Senhor, nós queremos dizer ao Senhor, Pai, que nós escolhemos errado, sim. Nós tivemos umas direções erradas, Senhor. Mas nós humildemente dizemos ao Senhor, queremos voltar para o propósito. Queremos voltar para o propósito. Queremos voltar para o propósito. Queremos voltar para aquilo que o Senhor escolheu, para aquilo que o Senhor escreveu, para aquilo que o Senhor projetou. Queremos voltar, Senhor, à essência, queremos voltar ao propósito. Em nome de Jesus, tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Nos dá força e coragem e confiança no Senhor, de saber que nós não vamos perecer. Tira todo o medo de nós, Pai. O medo, Pai, nos afeta tanto. O medo tem sido freios na vida de pessoas. O medo tem sido freio na vida de mulheres. Tira de nós o medo, Senhor, por favor. Tira da nossa alma o medo. Por favor, nos ensina a confiar em Ti sempre, porque Tu é absoluto, Senhor. Tu é verdadeiro. Tu és poderoso. Tu és grande. Tira de nós o medo. O medo, Senhor, é um freio na nossa vida. Ah, Jesus. Tira o medo do novo, do recomeço e das mudanças. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Você que ficou conectado aí pelo Facebook comigo, eu quero agradecer. Essa palavra mexeu com a nossa estrutura, né? Sempre quando puder, eu vou estar gravando live, tá bom? Muito obrigada. Curta, compartilhe se a palavra falou com você, tá bom? Comente. Beijo, um abraço. Fica com Deus.